E se eu te dissesse que, em poucos minutos, você vai atravessar criação, queda, guerras, milagres, profecias, cruz e eternidade em uma única história? A Bíblia não começa como um livro comum. Ela começa como um trovão no vazio, quando nada existia, e Deus simplesmente falou. Não havia sol, não havia terra, não havia tempo humano contado em relógios. Havia apenas a voz do Criador, rompendo o silêncio absoluto. E então surgiu a luz. O caos começou a recuar. Céus, mares, estrelas, animais e montanhas nasceram sob ordem perfeita. No centro dessa criação magnífica, Deus forma o ser humano com propósito, dignidade e intimidade, soprando vida onde antes existia apenas pó. Adão e Eva são colocados no jardim, cercados por beleza, abundância e paz. Ali tudo era perfeito, porque Deus caminhava perto deles. Mas toda história grandiosa também carrega uma escolha decisiva. No Éden, essa escolha veio disfarçada em forma de serpente e dúvida. O inimigo não apareceu com espadas, fogo ou gritos. Ele veio com perguntas, confusão e uma promessa sedutora de independência. Quando o ser humano escolheu desobedecer, algo se rompeu. O pecado entrou no mundo, e com ele vieram culpa, medo e separação. O jardim, antes cheio de comunhão, agora ecoava vergonha. O homem se escondia de Deus e a humanidade começava sua longa queda. Mesmo assim, logo no começo da tragédia, Deus já aponta para uma esperança futura. Um descendente pisaria a cabeça da serpente. A história continua, e rapidamente o mal se espalha. Caim mata Abel, mostrando que o pecado não ficou pequeno nem silencioso. Gerações passam, e a violência enche a terra. O coração humano se corrompe tanto que o mundo inteiro mergulha em escuridão. Então surge Noé, um homem que encontra graça diante de Deus. Enquanto todos zombam, ele constrói uma arca em obediência. Quando as águas do juízo descem, fica claro que Deus leva o pecado a sério, mas também preserva aqueles que confiam nele. Depois do dilúvio, a humanidade recomeça, mas continua orgulhosa. Na Torre de Babel, homens tentam alcançar o céu com própria força. Deus dispersa os povos, confunde línguas e mostra novamente que o coração humano insiste em construir glória sem depender do Criador. É nesse cenário que Deus chama Abraão, um homem sem grandes credenciais visíveis, mas escolhido para carregar uma promessa gigantesca. Deus promete terra, descendência e bênção. E mais do que isso, através da linhagem de Abraão, todas as nações seriam alcançadas. Abraão erra, teme, vacila e espera. Ainda assim, aprende que a história da salvação não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. Isaac nasce como filho da promessa. Depois vem Jacó, depois Israel, depois 12 filhos. E a família se transforma em nação. Entre esses filhos está José, vendido pelos próprios irmãos. A traição parece destruição, mas Deus transforma o fundo do poço em caminho. José vai ao Egito, sofre injustiças, é exaltado e salva muitos da fome. O que parecia fim era apenas preparação divina. Os descendentes de Israel crescem no Egito, mas a bênção se transforma em escravidão. O povo geme e o céu escuta. Então Deus levanta Moisés, um homem improvável, marcado por passado complicado, mas chamado para confrontar o maior poder político daquele tempo. O faraó endurece o coração e pragas atingem o Egito. Cada golpe expõe que o Deus de Israel reina acima de tudo. Na Páscoa, o sangue do Cordeiro protege as casas do povo. Essa imagem atravessaria séculos para encontrar plenitude em Cristo. O mar se abre, o povo atravessa e o inimigo afunda. O Deus da Bíblia não apenas fala, ele intervém poderosamente. No deserto, Israel recebe lei, direção e presença.
Deus deseja formar um povo santo, separado, obediente e consciente de sua aliança. Mas o mesmo povo que viu milagres também murmura, reclama e duvida. A libertação externa foi rápida, a transformação interior lenta. Entre sacrifícios, mandamentos e jornadas duras, a Bíblia mostra algo profundo. O problema humano nunca foi só opressão externa, mas pecado interno. Josué conduz o povo à terra prometida. Vitórias acontecem, muralhas caem, mas a obediência continua sendo a verdadeira batalha. Depois vem os juízes, um período caótico, em que cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. O ciclo se repete sem parar. Pecado, opressão, clamor, libertação e recaída. A nação precisava de mais do que líderes temporários. Então surgem os reis. Saul começa mal, Davi aparece improvável e um pastor de ovelhas se torna símbolo de coragem e adoração. Davi vence Golias, unifica o reino e recebe promessa eterna. De sua linhagem viria um rei maior, definitivo e incorruptível. Mas até Davi cai gravemente. E a Bíblia não esconde isso. Seus heróis também falham, porque o centro da história nunca foi o homem. Salomão assume, constrói o templo e recebe sabedoria extraordinária. Mesmo assim, seu coração se divide e a nação começa a rachar. O reino se parte em dois, reis maus se multiplicam e a idolatria cresce. O povo troca o Deus vivo por falsos deuses. Nesse momento entram em cena os profetas, vozes inflamadas que denunciam pecado, chamam ao arrependimento e anunciam juízo e restauração futura. Isaías fala de um servo sofredor, Jeremias chora, Ezequiel vê glória, Daniel permanece firme, todos apontam para algo ainda maior. Se até aqui essa jornada já está te prendendo, comenta o que está achando. E hype esse vídeo para mais pessoas receberem esse resumo épico. Apesar dos avisos, o povo insiste em se afastar. Jerusalém cai, o templo é destruído e o exílio parece uma derrota final. Mas até no exílio Deus continua agindo. Fornalhas não queimam os fiéis, covas não calam profetas e sonhos revelam soberania. Depois, parte do povo retorna, reconstrói muros, levanta o templo e tenta recomeçar, ainda carregando cicatrizes profundas de fracassos antigos. O Antigo Testamento termina com expectativa. As promessas estão de pé, mas o mundo ainda espera o Messias prometido. Então o silêncio profético é quebrado. Surge João Batista no deserto, anunciando que o reino de Deus estava muito perto. E então Jesus entra em cena, não como um conquistador militar montado em poder político, mas como o Filho de Deus entre homens. Seu nascimento já abala a história. Anjos cantam, pastores correm, magos chegam, e o céu declara que algo eterno visitou a terra. Jesus cresce, ensina, cura, confronta, perdoa e chama discípulos. Onde ele passa, demônios recuam, doentes levantam e pecadores choram. Ele toca leprosos, abre olhos, acalma tempestades e multiplica pães. Mas seus maiores choques não foram milagres, e sim suas palavras. Porque Jesus não veio apenas melhorar vidas temporárias. Ele veio revelar o Pai, expor o pecado e oferecer salvação verdadeira. As multidões se encantam, mas também se dividem. Alguns o adoram, outros o observam com inveja, medo e crescente hostilidade. Quanto mais Jesus revela quem é, maior fica a atenção. Ele não se apresenta como mestre qualquer, mas como cumprimento das Escrituras. Ele diz ser o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a ressurreição e o caminho. Isso muda tudo. Porque se Jesus é quem afirmou ser, então a Bíblia inteira não fala apenas de regras, mas de redenção. A oposição cresce até chegar à noite da traição. Judas vende o mestre, o beijo marca o horror,
e a prisão começa. Jesus é julgado injustamente, zombado, espancado e condenado. A multidão escolhe Barrabás, enquanto o inocente caminha para a cruz. No Calvário, parece que as trevas venceram. O Filho de Deus é pregado em madeira, sob insultos, sangue e aparente derrota. Mas ali acontece o centro da Bíblia. O Cordeiro definitivo carrega o pecado, satisfaz a justiça e abre o caminho da graça. O véu se rasga, o céu reage e a história muda. O que parecia fracasso era, na verdade, vitória eterna. Jesus morre, é sepultado, e no terceiro dia, o túmulo fica vazio. A morte perde força diante da ressurreição gloriosa. Cristo ressuscitado aparece aos discípulos, restaura os abalados e envia sua igreja para anunciar arrependimento, fé e esperança ao mundo inteiro. Em Atos, o Espírito Santo desce com poder. Homens comuns se tornam testemunhas corajosas e o Evangelho começa a atravessar fronteiras. Pedro prega, Paulo viaja, igrejas nascem, cartas são escritas, perseguições surgem e a mensagem de Jesus continua avançando com força. As epístolas explicam o significado da cruz, a vida no Espírito, a unidade da igreja e a esperança reservada aos salvos. E então chegamos ao Apocalipse, onde a cortina final é levantada. Cristo reina, o mal será julgado e nada ficará impune. A Bíblia termina como começou, com Deus soberano, só que agora vemos novo céu, nova terra e o fim definitivo da dor. Não haverá mais morte, lágrimas, maldição ou noite. O que foi perdido no Éden será plenamente restaurado na presença de Deus. Então, afinal, o que é a Bíblia toda em um vídeo? É a história de um Deus santo resgatando pessoas quebradas, da criação à nova criação, da promessa ao cumprimento, do Cordeiro Pascal ao Cordeiro Eterno. Tudo converge para Jesus Cristo. Cada página aponta para essa verdade. O homem cai, Deus chama, o pecado destrói, mas a graça insiste em perseguir. Por isso, a Bíblia não é apenas um conjunto de livros antigos. Ela é um mapa da alma, um espelho e um convite. Um convite para sair da culpa, abandonar a autossuficiência, confiar em Cristo e entrar na maior história já contada. Se esse resumo épico mexeu com você, deixa seu like, se inscreve, compartilha e comenta. Qual parte da Bíblia mais impacta a sua vida?